Marrakech, 17 a 28 de junho de 2013. Tratado de Marrakech para facilitar o acesso a obras publicadas às pessoas cegas com deficiência visual ou com outras dificuldades para ter acesso ao texto impresso. Adotado pela Conferência Diplomática. Preâmbulo. As partes contratantes, recordando os princípios da não discriminação, da igualdade de oportunidades, da acessibilidade, da participação e inclusão plena e efetiva na sociedade, proclamados na Declaração Universal dos Direitos Humanos e na Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, conscientes dos desafios que são prejudiciais ao desenvolvimento pleno das pessoas com deficiência visual ou com outras dificuldades para ter acesso ao texto impresso, que limitam a sua liberdade de expressão, incluindo a liberdade de procurar, receber e difundir informações e ideias de toda espécie em condições de igualdade com as demais pessoas, mediante todas as formas de comunicação de sua escolha, assim como o gozo do seu direito à educação e a oportunidade de realizar pesquisas, enfatizando a importância da proteção ao direito de autor como incentivo e recompensa para as criações literárias e artísticas e a de incrementar as oportunidades para todas as pessoas, inclusive as pessoas com deficiência visual ou com outras dificuldades para ter acesso ao texto impresso, de participar na vida cultural da comunidade, desfrutar das artes e compartilhar o progresso científico e seus benefícios, cientes das barreiras que enfrentam as pessoas com deficiência visual ou com outras dificuldades para ter acesso ao texto impresso, para alcançarem oportunidades iguais na sociedade, e da necessidade de ampliar o número de obras em formatos acessíveis e de aperfeiçoar a circulação de tais obras, considerando que a maioria das pessoas com deficiência visual ou com outras dificuldades para ter acesso ao texto impresso vivem em países em desenvolvimento e em países de menor desenvolvimento relativo, reconhecendo que, apesar das diferenças existentes nas legislações nacionais de direito de autor, o impacto positivo das novas tecnologias de informação e comunicação na vida das pessoas com deficiência visual ou com outras dificuldades para ter acesso ao texto impresso pode ser reforçado por um marco jurídico aprimorado no plano internacional, reconhecendo que muitos Estados-membros estabeleceram exceções e limitações em suas legislações nacionais de direito de autor destinadas a pessoas com deficiência visual ou com outras dificuldades para ter acesso ao texto impresso, mas que ainda há uma escassez permanente de exemplares disponíveis em formato acessível para essas pessoas, que são necessários recursos consideráveis em seus esforços para tornar as obras acessíveis a essas pessoas, e que a falta de possibilidade de intercâmbio transfronteiriço de exemplares em formato acessível exige a duplicação desses esforços, reconhecendo tanto a importância do papel dos titulares de direitos em tornar suas obras acessíveis a pessoas com deficiência visual ou com outras dificuldades para ter acesso ao texto impresso, como a importância de limitações e exceções adequadas para tornar as obras acessíveis a essas pessoas, em particular quando o mercado é incapaz de prover tal acesso, reconhecendo a necessidade de se manter um equilíbrio entre a proteção efetiva dos direitos dos autores e o interesse público mais amplo, em especial no que diz respeito à educação, pesquisa e acesso à informação, e que esse equilíbrio deve facilitar às pessoas com deficiência visual ou com outras dificuldades para ter acesso ao texto impresso o acesso efetivo e tempestivo às obras, reafirmando as obrigações contraídas pelas partes contratantes em virtude de tratados internacionais vigentes em matéria de proteção ao direito de autor, bem como a importância e a flexibilidade da regra dos 3 passos relativa às limitações e exceções prevista no artigo 9.2 da Convenção de Berna sobre a proteção de obras literárias e artísticas e em outros instrumentos internacionais, recordando a importância das recomendações da Agenda do Desenvolvimento, adotada em 2007 pela Assembleia Geral da Organização Mundial da Propriedade Intelectual, OMPI, que visa assegurar que as considerações relativas ao desenvolvimento sejam parte integrante do trabalho da organização,
Reconhecendo a importância do Sistema Internacional de Direito de Autor e visando harmonizar as limitações e exceções com vistas a facilitar o acesso e o uso de obras por pessoas com deficiência visual ou com outras dificuldades para ter acesso ao texto impresso, acordaram o seguinte. Artigo 1º. Relação com outras convenções e tratados. Nenhuma disposição do presente tratado derrogará quaisquer obrigações que as partes contratantes tenham entre si em virtude de outros tratados, nem prejudicará quaisquer direitos que uma parte contratante tenha em virtude de outros tratados. Artigo 2º. Definições. Para os efeitos do presente tratado, : A. Abre aspas, obras, fecha aspas, significa as obras literárias e artísticas no sentido do artigo 2.1 da Convenção de Berna sobre a proteção de obras literárias e artísticas, em forma de texto, notação e ou ilustrações conexas, que tenham sido publicadas ou tornadas disponíveis publicamente por qualquer meio. Nota de rodapé, : Para os efeitos do presente tratado, fica entendido que nesta definição se encontram compreendidas as obras em formato áudio, como os audiolivros. Fim da nota de rodapé. B. Abre aspas, exemplar em formato acessível, fecha aspas. Significa a reprodução de uma obra de uma maneira ou forma alternativa que dê aos beneficiários acesso à obra, inclusive para permitir que a pessoa tenha acesso de maneira tão prática e cômoda como uma pessoa sem deficiência visual ou sem outras dificuldades para ter acesso ao texto impresso. O exemplar em formato acessível é utilizado exclusivamente por beneficiários e deve respeitar a integridade da obra original, levando em devida consideração as alterações necessárias para tornar a obra acessível no formato alternativo e as necessidades de acessibilidade dos beneficiários. C. Abre aspas, entidade autorizada, fecha aspas. Significa uma entidade que é autorizada ou reconhecida pelo governo para prover aos beneficiários, sem intuito de lucro, educação, formação pedagógica, leitura adaptada ou acesso à informação. Inclui também instituição governamental ou organização sem fins lucrativos que preste os mesmos serviços aos beneficiários como uma de suas atividades principais ou obrigações institucionais. Nota de rodapé, : Para os efeitos do presente tratado, fica entendido que, abre aspas, entidades reconhecidas pelo governo, fecha aspas, poderá incluir entidades que recebam apoio financeiro do governo para fornecer aos beneficiários, sem fins lucrativos, educação, formação pedagógica, leitura adaptada ou acesso à informação. Fim da nota de rodapé. A entidade autorizada estabelecerá suas próprias práticas e as aplicará, : 1. Para determinar que as pessoas a que serve são beneficiárias. 2. Para limitar aos beneficiários e ou às entidades autorizadas a distribuição e colocação à disposição de exemplares em formato acessível. 3. Para desencorajar a reprodução, distribuição e colocação à disposição de exemplares não autorizados. 4. Para exercer o devido cuidado no uso dos exemplares das obras e manter os registros deste uso, respeitando a privacidade dos beneficiários, em conformidade com o artigo 8º. Artigo 3º. Beneficiários. Será beneficiário toda pessoa, : A. Cega. B. Que tenha deficiência visual ou outra deficiência de percepção ou de leitura que não possa ser corrigida para se obter uma acuidade visual substancialmente equivalente à de uma pessoa que não tenha esse tipo de deficiência ou dificuldade, e para quem é impossível ler material impresso de uma forma substancialmente equivalente à de uma pessoa sem deficiência ou dificuldade. Nota de rodapé, : Nada nessa linguagem implica que, abre aspas, não pode ser corrigida, fecha aspas, requer o uso de todos os procedimentos de diagnóstico e tratamentos médicos possíveis. Fim da nota de rodapé. C. Que esteja impossibilitada de qualquer outra maneira, devido a uma deficiência física, de sustentar ou manipular um livro, ou focar ou mover os olhos da forma que normalmente seria apropriado para a leitura, independentemente de quaisquer outras deficiências. Artigo 4º. Limitações e exceções na legislação nacional sobre exemplares em formato acessível. 1. A.
As partes contratantes estabelecerão na sua legislação nacional de direito de autor uma limitação ou exceção aos direitos de reprodução, de distribuição, bem como de colocação à disposição do público, tal como definido no Tratado da OMPI sobre Direito de Autor, para facilitar a disponibilidade de obras em formatos acessíveis aos beneficiários. A limitação ou exceção prevista na legislação nacional deve permitir as alterações necessárias para tornar a obra acessível em formato alternativo. B. As partes contratantes podem também estabelecer uma exceção ao direito de representação ou execução pública para facilitar o acesso a obras para beneficiários. 2. Uma parte contratante poderá cumprir o disposto no artigo 4º, número 1, para todos os direitos nele previstos, mediante o estabelecimento de uma limitação ou exceção em sua legislação nacional de direitos de autor, de tal forma que: A. Seja permitido às entidades autorizadas, sem autorização do titular dos direitos de autor, produzir um exemplar em formato acessível de uma obra, obter de outra entidade autorizada uma obra em formato acessível e fornecer tais exemplares para o beneficiário por qualquer meio, inclusive por empréstimo não comercial ou mediante comunicação eletrônica por fio ou sem fio, e realizar todas as medidas intermediárias para atingir esses objetivos, quando todas as seguintes condições forem atendidas: 1. A entidade autorizada que pretenda realizar tal atividade tem acesso legal à obra ou a um exemplar da obra. 2. A obra seja convertida para um exemplar em formato acessível, o que pode incluir quaisquer meios necessários para consultar a informação nesse formato, mas não a introdução de outras mudanças que não as necessárias para tornar a obra acessível aos beneficiários. 3. Os exemplares da obra no formato acessível sejam fornecidos exclusivamente para serem utilizados por beneficiários. E 4. A atividade seja realizada sem fins lucrativos. E B. Um beneficiário ou alguém agindo em seu nome, incluindo a pessoa principal que cuida do beneficiário ou se ocupe de seu cuidado, poderá produzir um exemplar em formato acessível de uma obra para o uso pessoal do beneficiário ou, de outra forma, poderá ajudar o beneficiário a produzir e utilizar exemplares em formato acessível, quando o beneficiário tem acesso legal a essa obra ou a um exemplar dessa obra. 3. Uma parte contratante poderá cumprir o disposto no artigo 4º, número 1, estabelecendo outras limitações ou exceções em sua legislação nacional de direito de autor nos termos dos artigos 10 e 11. Nota de rodapé, : Fica entendido que este parágrafo não reduz nem estende o âmbito de aplicação das limitações e exceções permitidas pela Convenção de Berna, no que diz respeito aos direitos de tradução, com referência a pessoas com deficiência visual ou com outras dificuldades para ter acesso ao texto impresso. Fim da nota de rodapé. 4. Uma parte contratante poderá restringir as limitações ou exceções nos termos deste artigo às obras que, no formato acessível em questão, não possam ser obtidas comercialmente sob condições razoáveis para os beneficiários naquele mercado. Qualquer parte contratante que exercer essa faculdade deverá declará-la em uma notificação depositada junto ao diretor-geral da OMPI no momento da ratificação, aceitação ou adesão a esse tratado ou em qualquer momento posterior. Nota de rodapé, : Fica entendido que o requisito da disponibilidade comercial não prejulga se a limitação ou exceção nos termos deste artigo é ou não consistente com o teste dos 3 passos. Fim da nota de rodapé. 5. Caberá à lei nacional determinar se as exceções ou limitações a que se refere o presente artigo estão sujeitas à remuneração. Artigo 5º. Intercâmbio transfronteiriço de exemplares em formato acessível. 1. As partes contratantes estabelecerão que, se um exemplar em formato acessível de uma obra é produzido ao amparo de uma limitação ou exceção ou de outros meios legais, este exemplar em formato acessível poderá ser distribuído ou colocado à disposição por uma entidade autorizada a um beneficiário ou a uma entidade autorizada em outra parte contratante. Nota de rodapé, : Fica entendido ainda que nada neste tratado reduz ou estende o âmbito de direitos exclusivos sob qualquer outro tratado. Fim da nota de rodapé.
2. Uma parte contratante poderá cumprir o disposto no artigo 5º, número 1, instituindo uma limitação ou exceção em sua legislação nacional de direito de autor de tal forma que: a. Será permitida às entidades autorizadas, sem a autorização do titular do direito, distribuir ou colocar à disposição para o uso exclusivo dos beneficiários exemplares em formato acessível a uma entidade autorizada em outra parte contratante. E b. Será permitido às entidades autorizadas, sem autorização do titular do direito e em conformidade com o disposto no artigo 2º, letra C, distribuir ou colocar à disposição exemplares em formato acessível a um beneficiário em outra parte contratante, desde que antes da distribuição ou colocação à disposição, a entidade autorizada originária não saiba ou tenha motivos razoáveis para saber que o exemplar em formato acessível seria utilizado por outras pessoas que não os beneficiários. Nota de rodapé, : Fica entendido que, para distribuir ou colocar à disposição exemplares em formato acessível diretamente a beneficiários em outra parte contratante, pode ser apropriado para uma entidade autorizada aplicar medidas adicionais para confirmar que a pessoa que ela está servindo é uma pessoa beneficiária e para seguir suas práticas conforme o artigo 2º, letra C. Fim da nota de rodapé. 3. Uma parte contratante poderá cumprir o disposto no artigo 5º, número 1, instituindo outras limitações ou exceções em sua legislação nacional de direito de autor, nos termos do artigo 5º, número 4, artigos 10 e 11. 4a. Quando uma entidade autorizada em uma parte contratante receber um exemplar em formato acessível nos termos do artigo 5º, número 1, e essa parte contratante não tiver as obrigações decorrentes do artigo 9º da Convenção de Berna, a parte contratante garantirá, de acordo com suas práticas e seu sistema jurídico, que os exemplares em formato acessível serão reproduzidos, distribuídos ou colocados à disposição apenas para o proveito dos beneficiários na jurisdição dessa parte contratante. B. A distribuição e a colocação à disposição de exemplares em formato acessível por uma entidade autorizada nos termos do artigo 5º, número 1, deverá ser limitada a essa jurisdição, salvo se a parte contratante for parte do Tratado da OMPI sobre Direito de Autor ou, de outra forma, limitar as exceções e limitações ao direito de distribuição e ao direito de colocação à disposição do público que implementam esse tratado a determinados casos especiais, que não conflitem com a exploração normal da obra e não prejudiquem injustificadamente os interesses legítimos do titular do direito. Primeira nota de rodapé, : Fica entendido que nada neste tratado requer ou implica que uma parte contratante adote ou aplique o teste dos 3 passos, além de suas obrigações decorrentes deste instrumento ou de outros tratados internacionais. Segunda nota de rodapé, : Fica entendido que nada neste tratado cria quaisquer obrigações para uma parte contratante ratificar ou aceder ao Tratado da OMPI sobre Direito de Autor, WCT, ou de cumprir quaisquer de seus dispositivos, e nada neste tratado prejudica quaisquer direitos, limitações ou exceções contidos no Tratado da OMPI sobre Direito de Autor, WCT. Fim das notas de rodapé. C. Nada neste artigo afeta a determinação do que constitui um ato de distribuição ou um ato de colocação à disposição do público. 5. Nada neste tratado será utilizado para tratar da questão da exaustão de direitos. Artigo 6º. Importação de exemplares em formato acessível. Na medida em que a legislação nacional de uma parte contratante permita que um beneficiário, alguém agindo em seu nome, ou uma entidade autorizada produza um exemplar em formato acessível de uma obra, a legislação nacional dessa parte contratante permitirá também que eles possam importar um exemplar em formato acessível para o proveito dos beneficiários, sem autorização do titular do direito. Nota de rodapé, : Fica entendido que as partes contratantes têm as mesmas flexibilidades previstas no artigo 4º na implementação de suas obrigações decorrentes do artigo 6º. Fim da nota de rodapé. Artigo 7º. Obrigações relativas a medidas tecnológicas. As partes contratantes adotarão medidas adequadas que sejam necessárias para assegurar que,
quando estabeleçam proteção legal adequada e recursos jurídicos efetivos contra a neutralização de medidas tecnológicas efetivas, essa proteção legal não impeça que os beneficiários desfrutem das limitações e exceções previstas neste tratado. Nota de rodapé, 2 pontos. Fica entendido que as entidades autorizadas, em diversas circunstâncias, optam por aplicar medidas tecnológicas na produção, distribuição e colocação à disposição de exemplares em formato acessível e que nada aqui afeta tais práticas, quando estiverem em conformidade com a legislação nacional. Fim da nota de rodapé. Artigo 8º. Respeito à privacidade. Na implementação das limitações e exceções previstas neste tratado, as partes contratantes empenhar-se-ão para proteger a privacidade dos beneficiários em condições de igualdade com as demais pessoas. Artigo 9º. Cooperação para facilitar o intercâmbio transfronteiriço. 1. As partes contratantes envidarão esforços para promover o intercâmbio transfronteiriço de exemplares em formato acessível, incentivando o compartilhamento voluntário de informações para auxiliar as entidades autorizadas a se identificarem. O Escritório Internacional da OMPI estabelecerá um ponto de acesso à informação para essa finalidade. 2. As partes contratantes comprometem-se a auxiliar suas entidades autorizadas envolvidas em atividades nos termos do artigo 5º, a disponibilizarem informações sobre suas práticas conforme o artigo 2º, letra C, tanto pelo compartilhamento de informações entre entidades autorizadas, como pela disponibilização de informações sobre as suas políticas e práticas, inclusive as relacionadas com o intercâmbio transfronteiriço de exemplares em formato acessível às partes interessadas e membros do público conforme apropriado. 3. O Escritório Internacional da OMPI é convidado a compartilhar informações, quando disponíveis, sobre o funcionamento do presente tratado. 4. As partes contratantes reconhecem a importância da cooperação internacional e de sua promoção em apoio aos esforços nacionais para a realização do propósito e dos objetivos deste tratado. Nota de rodapé, 2 pontos. Fica entendido que o artigo 9º não implica um registro obrigatório para as entidades autorizadas, nem constitui uma condição prévia para que as entidades autorizadas exerçam atividades reconhecidas pelo presente tratado. Confere, contudo, a possibilidade de compartilhamento de informações para facilitar o intercâmbio transfronteiriço de exemplares em formato acessível. Fim da nota de rodapé. Artigo 10. Princípios gerais sobre implementação. 1. As partes contratantes comprometem-se a adotar as medidas necessárias para garantir a aplicação do presente tratado. 2. Nada impedirá que as partes contratantes determinem a forma mais adequada de implementar as disposições do presente tratado no âmbito de seus ordenamentos jurídicos e práticas legais. Nota de rodapé, 2 pontos. Fica entendido que quando uma obra se qualifica como uma obra nos termos do artigo 2º, letra A, incluindo as obras em formato de áudio, as limitações e as exceções previstas pelo presente tratado se aplicam mutatis mutandis aos direitos conexos, conforme necessário para fazer o exemplar em formato acessível, para distribuí-lo e para colocá-lo à disposição dos beneficiários. Fim da nota de rodapé. 3. As partes contratantes poderão exercer os seus direitos e cumprir com as obrigações previstas neste tratado por meio de limitações ou exceções específicas em favor dos beneficiários, outras exceções ou limitações, ou uma combinação de ambas no âmbito de seus ordenamentos jurídicos e práticas legais nacionais. Estas poderão incluir decisões judiciais, administrativas ou regulatórias em favor dos beneficiários, relativa a práticas, atos ou usos justos que permitam satisfazer as suas necessidades, em conformidade com os direitos e obrigações que as partes contratantes tenham em virtude da Convenção de Berna, de outros tratados internacionais e do artigo 11. Artigo 11. Obrigações gerais sobre limitações e exceções. Ao adotar as medidas necessárias para assegurar a aplicação do presente tratado, uma parte contratante poderá exercer os direitos e deverá cumprir com as obrigações que essa parte contratante tenha no âmbito da Convenção de Berna, do acordo relativo aos aspectos do direito da propriedade intelectual relacionados com o comércio
e do Tratado da OMPI sobre Direito de Autor, incluindo os acordos interpretativos dos mesmos, de modo que, A. Em conformidade com o artigo 9º, número 2, da Convenção de Berna, a parte contratante pode permitir a reprodução de obras em certos casos especiais, contanto que tal reprodução não afete a exploração normal da obra nem cause prejuízo injustificado aos interesses legítimos do autor. B. Em conformidade com o artigo 13 do Acordo relativo aos aspectos do direito da propriedade intelectual relacionados com o comércio, a parte contratante deverá restringir as limitações ou exceções aos direitos exclusivos a determinados casos especiais, que não conflitem com a exploração normal da obra e não prejudiquem injustificadamente os interesses legítimos do titular do direito. C. Em conformidade com o artigo 10, número 1, do Tratado da OMPI sobre Direito de Autor, a parte contratante pode prever limitações ou exceções aos direitos concedidos aos autores no âmbito do Tratado da OMPI sobre Direito de Autor em certos casos especiais, que não conflitem com a exploração normal da obra e não prejudiquem os interesses legítimos do autor. D. Em conformidade com o artigo 10, número 2, do Tratado da OMPI sobre Direito de Autor, a parte contratante deve restringir, ao aplicar a Convenção de Berna, qualquer limitação ou exceção aos direitos a determinados casos especiais que não conflitem com a exploração normal da obra e não prejudiquem injustificadamente os interesses legítimos do autor. Artigo 12. Outras limitações e exceções. 1. As partes contratantes reconhecem que uma parte contratante pode implementar em sua legislação nacional outras limitações e exceções ao direito de autor para o proveito dos beneficiários, além das previstas por este tratado, tendo em vista a situação econômica dessa parte contratante e suas necessidades sociais e culturais, em conformidade com os direitos e obrigações internacionais dessa parte contratante, e no caso de um país de menor desenvolvimento relativo, levando em consideração suas necessidades especiais, seus direitos e obrigações internacionais particulares e as flexibilidades derivadas destes últimos. 2. Este tratado não prejudica outras limitações e exceções para pessoas com deficiência previstas pela legislação nacional. Artigo 13. Assembleia. 1. As partes contratantes terão uma assembleia. B. Cada parte contratante será representada na Assembleia por um delegado, que poderá ser assistido por suplentes, assessores ou especialistas. C. Os gastos de cada delegação serão custeados pela parte contratante que tenha designado a delegação. A Assembleia pode pedir à OMPI que conceda assistência financeira para facilitar a participação de delegações de partes contratantes consideradas países em desenvolvimento, em conformidade com a prática estabelecida pela Assembleia Geral das Nações Unidas, ou que sejam países em transição para uma economia de mercado. 2. A Assembleia tratará as questões relativas à manutenção e desenvolvimento deste tratado e da aplicação e operação deste tratado. B. A Assembleia realizará a função a ela atribuída pelo artigo 15 no que diz respeito à admissão de certas organizações intergovernamentais como parte do presente tratado. C. A Assembleia decidirá a convocação de qualquer conferência diplomática para a revisão deste tratado e dará as instruções necessárias ao diretor-geral da OMPI para a preparação de tal conferência diplomática. 3. Cada parte contratante que seja um Estado terá um voto e votará apenas em seu próprio nome. B. Toda parte contratante que seja uma organização intergovernamental poderá participar na votação, no lugar de seus Estados-membros, com um número de votos igual ao número de seus Estados-membros que sejam parte deste tratado. Nenhuma dessas organizações intergovernamentais poderá participar na votação se qualquer um de seus Estados-membros exercer seu direito ao voto e vice-versa. 4. A Assembleia se reunirá mediante convocação do diretor-geral e, na ausência de circunstâncias excepcionais, durante o mesmo período e no mesmo local que a Assembleia Geral da OMPI. 5.
A Assembleia procurará tomar as suas decisões por consenso e estabelecerá suas próprias regras de procedimento, incluindo a convocação de sessões extraordinárias, os requisitos de quórum e sujeita às disposições do presente tratado a maioria exigida para os diversos tipos de decisões. Artigo 14. Escritório Internacional. O Escritório Internacional da OMPI executará as tarefas administrativas relativas a este tratado.